Meus amigos, boa tarde. Quero abrir o programa de hoje parabenizando todos os meus colegas psicólogos nesse dia 27 de agosto. Hoje é dia do psicólogo. Olha que alegria estar aqui comemorando com vocês na Rádio Cultura FM, através dos nossos programas Um Minuto com a Psicóloga Livânia, o meu dia, o nosso dia, querido psicólogo. E eu gostaria de dizer para vocês que o que seria o psicólogo, né? Para que ele serve? Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Eu acredito que o psicólogo, de um modo geral, tem a arte de escutar. Kenny fala muito pra gente, o autor Kenny, ele diz muito pra gente que psicólogo é aquele que segura a mão do outro com o ouvido. Mas ouvir, todos podem ouvir. Agora, a gente ouvir com a arte da psicologia é um direito justamente do psicólogo. Então, alguns até falam, por que quando a gente vai a um consultório de psicologia, os psicólogos perguntam tanto, ouvem muito, mas a gente também fala, a gente também implica. E eu quero deixar o meu carinho especial a todos os meus colegas psicólogos. Desejo a todos vocês um bom trabalho, não só apenas no dia de hoje, mas sempre. E que a gente, dentro dessa arte de escutar as pessoas, que a gente possa ajudar muitos a ter uma vida melhor e com qualidade. Meu carinho, minha reverência e meu respeito a todos vocês, amigos psicólogos. E hoje vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Nós já falamos em programas anteriores sobre transtorno de personalidade, já falamos da bipolaridade e vamos agora falar do bordo, do transtorno de personalidade borderline. Algumas pessoas até confundem esse transtorno com a bipolaridade. Existem muitas semelhanças entre eles, sim, mas também existem algumas diferenças. Dentre elas, essa diferença é a intensidade das emoções. A intensidade das emoções no borderline, ela é muito mais rápida do que no bipolar. O bipolar pode ter sentimentos, ter essas intensidades de emoções por um tempo mais prolongado. O borderline não. O borderline, a gente costuma dizer que é essa montanha russa que ele sobe em questão de fração e milésimo de segundos, ele está lá em cima, ele está bem, ele está alegre, ele está animado, em fração de minutos, de segundos até ele já desce. Ele já está triste, ele já está sentindo abandonado, solitário, né, buscando as pessoas com todas as suas intensidades. As suas emoções são bastante intensas. Então, é uma das diferenças entre o bipolar, que também é o transtorno de personalidade, e o borderline. Quero também ressaltar que é importante a gente poder desmistificar, isto é, desfazer, né, tirar essa impressão de que as pessoas que têm transtorno de personalidade, qualquer uma delas, não apenas o borderline, né? O borderline é aquele que está na borda, por isso que borda, no seu limite, está sempre ali, ó. Imagina alguém que está numa borda de um rio e ele está ali, não sabe se entra no rio ou se fica fora do rio. O bordo é muito mesmo instável, né? O que vai caracterizar, falaremos daqui a pouco, é a instabilidade do bordo. Ele é muito instável em suas emoções, vale salientar, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa conhecer, porque às vezes a gente bate muito de frente com essa estabilidade do bordo, né? Que tem todas essas explosões de emoções de uma forma muito diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que já não é muito fácil você receber um diagnóstico, o indivíduo receber um diagnóstico de transtorno de personalidade. Isso por quê? Porque quando o indivíduo recebe esse diagnóstico de transtorno de personalidade, comumente ele sente-se um pouco, vamos dizer assim, incomodado. Porque dá a impressão de que ter um transtorno de personalidade
É o quê? Uma pessoa que é psicopata, que tem várias psicoses? É isso? Claro que tem a questão das neuroses, né? Que são as ansiedades e que é comum em todas as pessoas. Todos somos neuróticos, temos as nossas neuroses, tendo o olhar mais do lado não, da psicanálise, e temos também as psicoses, né? Que as psicoses, elas vão para além das neuroses. As psicoses são comportamentos alucinatórios, pessoas que têm alucinações, alucinações de todos os tipos, não só alucinações verbais, visuais, enfim, tá? Mas as pessoas normalmente dizem assim, alguém que tem um transtorno de personalidade, por exemplo, uma pessoa que chega e que às vezes é incomum as pessoas chegarem ao nosso consultório de psicologia já com diagnóstico pronto do transtorno. É incomum, muitos deles vêm com sintomas e querem entender seus sintomas. E a gente vai buscando as causas desses sintomas e nessa busca a gente vai fazendo o que nós chamamos de investigação diagnóstica para trazer, né, através dessa investigação junto também com outros colegas profissionais, que são os psiquiatras, para trazer a finalização do diagnóstico. Então, assim, não é um pouco incomum as pessoas já chegarem com o diagnóstico, a não ser quando elas já passam pelos psiquiatras, que os psiquiatras já enviam para o tratamento psicológico, dando esse diagnóstico. Do contrário, a gente vai fazendo o que nós chamamos de avaliação, de investigação diagnóstica para chegar ao diagnóstico propriamente dito. E para eles, como eu falei, já não é muito satisfatório, já é um pouco incômodo quando eles recebem o diagnóstico de um transtorno de personalidade. Porque algumas pessoas, como eu disse, confundem esse transtorno e comparam com desvio de conduta, desvio, né, de caráter, e não é isso, gente, conforme nós fizemos lá na chamada. As pessoas que têm um transtorno borderline, elas já lhe causam mal estar sabendo disso, porque elas ficam imaginando, me diga, se alguém sabe que eu tenho esse transtorno, vai dizer o quê? Que eu sou uma pessoa sem caráter. Por quê? Associa caráter à personalidade. E nós sabemos que há uma diferença gigantesca nesse sentido, né? Caráter com personalidade, né? A personalidade da gente é formada desde quando os primeiros anos de vida, desde a nossa infância, e que vai se perpetuando aí até a adolescência. Alguns teóricos da psicologia, eles falam que a personalidade, ela se completa até o final da adolescência. Outros falam que se completa ao início da vida adulta, né? Há algumas divergências de pensamento, mas enfim, esse diagnóstico do borderline, muitas das vezes, ele não é dado na infância justamente por isso. Porque, como ele é um transtorno de personalidade, a personalidade na infância ainda não está totalmente formada. E por não estar completamente formada, a gente não pode estar avaliando uma criança como um transtorno de personalidade borderline. Então, a nossa personalidade, como eu falei, é formada ao longo da nossa vida como em todo, né? Da infância, enfim. Mas ela também é influenciada, a nossa personalidade, por vários aspectos, né? Desde aqueles aspectos neurobiológicos, dos genéticos, dos aspectos sociais, dos aspectos culturais, né? Também familiares, das vivências familiares. Tudo isso é quem vai compor a nossa personalidade. Isto é, a nossa personalidade é justamente quem somos, né? Como é que eu lido com a adversidade da vida, com os conflitos que eu tenho comigo mesma, né? Então, a nossa personalidade é esse ser que eu sou, né? São as características da minha pessoa. A minha personalidade são as minhas características. E essas características são diversas, tá? Então, a maneira como lidamos, por exemplo, com conflitos, a depender da minha personalidade, cada um vai ter uma maneira diferenciada de como lidar com seus conflitos. Depende da personalidade, da sua personalidade. Então, por que a gente vai confundir personalidade, tá? Transtorno de personalidade com loucura? Não, as pessoas que têm transtorno de personalidade, seja borderline ou bipolar, eles não são loucos, né? Eles são pessoas que têm características instáveis, o borderline principalmente. Assim, se tratando do borderline, tem assim, alguns padrões da personalidade desses eles são totalmente rígidos e inflexíveis.
Então, para que a gente possa caracterizar um transtorno de personalidade, a gente tem que levar em consideração essas características de personalidades e essas características rígidas que se apresentam com muita frequência. Então, não é porque você teve um momento, um episódio de ter uma característica rígida, né, que você é um borderline. Não, não necessariamente. Existem vários fatores que a gente vê a permanência, a frequência dessas rigidez, né? Que pode trazer reações de prejuízos dentro dessas rigidez na sua vida familiar, nas suas relações interpessoais, no seu trabalho e em vários outros ambientes, causando prejuízos a você, ou melhor, ao bordo, a quem é borderline, e causando também prejuízos não só a quem porta, né, o bordo, mas às pessoas que convivem com ele. Então, o que é importante agora é nós falarmos justamente dessas características. Né? Quais são as características mais presentes e de padrões que determinam o borderline? É como eu falei, as instabilidades. Essas instabilidades, elas podem ser instabilidades emocionais, estabilidade de relações afetivas, estabilidade de pensamentos distorcidos, né? Que é a distorção dos pensamentos e estabilidade nos relacionamentos, né? Então, a instabilidade, além dessa estabilidade, os atos impulsivos. Os bordos, eles são muito impulsivos. Então, essas instabilidades, com certeza, eles são padrões que, na verdade, se instauram de forma bastante presente na vida do borderline. O que são estabilidades emocionais? Na verdade, é a presença de pensamento distorcido. É a presença de pensamentos distorcidos, negativos e persistentes. Não são pensamentos que não persistem, isto é, não são pensamentos que vêm e que voltam rapidamente, eles ficam insistindo, eles são muito intensos. Então, essas pessoas têm uma estabilidade muito emocional. Vamos dizer assim, na mesma proporção que elas amam, elas odeiam. Na medida que as pessoas não correspondem com as expectativas do bordo e que não aceitam, na verdade, o que elas desejam, o que elas pensam, os seus ideais, elas passam do amor e ódio em fração, como eu falei lá atrás, de segundos. Então, são pessoas que o emocional é muito estável nessas pessoas. Elas também sentem um vazio muito grande, uma solidariedade, se sente muito assim, necessitando de solidariedade. Além disso, são solitárias, são pessoas que têm, assim, sentimentos muito intensos de solidão. E então aí a gente pode perceber a questão mesmo do desamor. São pessoas que não se sentem amadas. Por mais que todas as pessoas as amem, elas não se sentem amadas. Elas acham sempre que elas não são pessoas queridas, não são pessoas amadas. Por mais provas de carinho, de amor que familiares, amigos ou pessoas no trabalho possam dar, né? E além disso, vem as instabilidades dos padrões de pensamentos. Então, como eu falei, esses padrões de pensamento, eles são bastante, vamos dizer assim, distorcidos. Então, eles distorcem muito a realidade. O bordo, eles vê uma coisa, eles têm uma distorção muito significativa daquilo que eles estão enxergando, isto é, daquilo que eles estão vendo. Então, esses padrões de pensamento distorcidos e rígidos, eles precisam ser adaptados, né? E a terapia é justamente diante desses fatores que vai ajudar a fazer essas adaptações desses padrões distorcidos de forma que a gente possa, ao longo da terapia, com a ajuda do nosso colega psiquiatra, através da medicação, poder equilibrar esses pensamentos. As instabilidades nos relacionamentos, seja afetivos, entre convivências com namoros, com casamento, também são muito presentes. Justamente pela dificuldade que eles têm de relacionar-se, de viver uma relação com o outro, de achar que o outro não gosta dele, que o outro está sempre contrário a ele, contrário ao que ele quer, ao que ele pensa. Então, muitos casamentos são desfeitos. Há dificuldade nas relações entre familiares, entre filhos e pais. Tudo isso, essa instabilidade nos relacionamentos. E, por fim,
a questão da impulsividade, eles são muito impulsos. E essa impulsividade, ela é uma variante desses atos impulsivos. Agressões contra si ou contra o outro. Agressões físicas, agressões verbais. Eles acabam agredindo mesmo, fazendo inclusive autoagressão e automutilação neles próprios. São pessoas que têm uma tendência, uma ideação suicida muito forte, têm uma tendência a querer cometer suicídio, a falar de suicídio, e às vezes esses atos impulsivos podem de fato levar ao suicídio. Precisamos ter muito cuidado, porque ainda que diz assim, mas o bordo fala, mas não faz. Né? Mas nenhum ato desse, que a gente fala do ato de impulsividade, que o bordo tem muito evidente e bem bastante aguçado, ele pode sim, né, cometer um suicídio. E além dessas agressões, dentro desses atos impulsivos, eles fazem assim muitas compulsividades, o uso abusivo de drogas, de álcool de qualquer outra droga, né? Eles também têm o uso muito de compulsividade para comprar. Querem comprar muito, comer, uma impulsividade muito por comida, o tempo todo por comer. E essas impulsividades, elas infelizmente também trazem prejuízos, não só para a saúde, né, como para a questão também, para as questões financeiras. E aí o que a gente tem que fazer? Já que todos esses sintomas foram apresentados, o tratamento é terapêutico, o tratamento é psiquiátrico, precisa sim passar pelo psiquiatra e fazer terapia. E diante de todos esses passos na terapia, a partir da adesão, quero dizer, a terapia, é importante a gente trabalhar com o sistema de crenças dessas pessoas, que é a questão do desvalor, do desamor, do desamparo, porque elas se sentem muito desamparadas, e nós fazemos o que a gente fala a tríade. A tríade entre faz a regulação cognitiva, né, que é regular os pensamentos, trabalhar os pensamentos dos bordos, fazer com que eles se percebam os seus pensamentos, esses pensamentos distorcidos, dentro dessas crenças, daquilo que eles acreditam, porque os pensamentos deles geralmente é com tudo aquilo, daquelas crenças, tudo aquilo que eles viveram. Só que eles fazem o que a gente chama de uma distorção, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa tríade de pensamentos, comportamentos e emoções, para daí nós fazermos o que a gente chama de regulação emocional, né? Trabalhando todas essas áreas, nós estamos fazendo a regulação emocional. Ô, Elivânia, mas aí vocês conseguem? A gente faz o quê? A gente procura minimizar esses conflitos. Tenta fazer toda essa regulação emocional, essa regulação cognitiva, que é a regulação do pensamento, regulação emocional, que é a regulação do pensamento, trabalhar essas partes cognitivas, né? Mostrando essas crenças para ele, trabalhar as crenças, que são crenças nucleares, né? Que são aquelas que nós já adquirimos desde a infância, nucleares ou centrais. Trabalhamos as crenças limitantes, que é muito presente no borderline, essas crenças que os limitam de certas ações, certas atitudes, e as crenças intermediárias. Então, nós trabalhamos, né, dentro a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, né, nós trabalhamos dentro desses parâmetros, né, com esses protocolos, para poder minimizar esses conflitos que eles têm em todos os ambientes onde eles vivem. Mas são pessoas bastante carinhosas, são pessoas muito inteligentes, são pessoas que conseguem levar uma vida, vamos dizer assim, dentro da normalidade, sim, mas precisam ser estabilizadas. Bom, gente, se você se percebeu dentro dessas características, não é um jeito de você se autodiagnosticar, mas eu posso dizer que é um momento para você procurar um profissional e fazer uma avaliação psicológica, tá? Então, muito obrigada pela sua escuta, estou aqui à sua disposição. Mais uma vez, um beijo para meus colegas psicólogos, e vai lá no meu canal, Elivânia Santana, que nós vamos estar com esses vídeos e todos os outros. E a partir do mês que vem, que é o mês de setembro, nós vamos iniciar falando sobre depressão, suicídio, porque é o mês Setembro Amarelo. Então, no Setembro Amarelo, nós vamos dar ênfase aos temas voltados para o Setembro Amarelo. Dentre eles, questão de depressões e suicídios, não só na vida adulta, mas na adolescência e também na infância. Obrigada, um beijo, um queijo e até o próximo programa.